Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar a todos com a gloriosa e doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para gravar este vídeo, onde nós estamos falando sobre o fruto do Espírito, né? Nós já falamos anteriormente sobre o amor, sobre a alegria, e hoje nós queremos falar sobre a paz. Tudo isso faz parte, né, do fruto do Espírito, e nós estamos aí empenhados a levar isso aos corações, porque às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, queridos, e esquecemos de nos preocupar com coisas tão importantes, que é produzir o fruto do Espírito. É o sinal de que nós somos realmente convertidos, é quando nós produzimos o fruto do Espírito. Porque o crente que não produz o fruto do Espírito, ele ainda não teve um encontro com Jesus. E é muito importante pensar nisso. É muito importante refletir sobre isso. Qual fruto nós estamos produzindo? Nós estamos andando sobre as obras da carne ou sobre o fruto do Espírito? E a Bíblia nos ensina, no livro de Gálatas, né, no capítulo 5, no versículo 22, vai nos falar, né, do fruto do Espírito. E eu quero compartilhar com você, mas eu quero te fazer um pedido antes, que você possa se inscrever no nosso canal. Você se inscrevendo, você vai estar ajudando, né, a divulgar a palavra de Deus, propagar o reino de Deus. Que você deixe aí o seu joinha, você possa curtir, né, esta mensagem, e que você possa compartilhar com alguém. Talvez para você ela não seja tão importante, mas para alguém que você vai estar compartilhando, pode mudar a vida dessa pessoa. E é algo que nós precisamos fazer. Amém, queridos? Eu vou ler o versículo 22 do livro de Gálatas, capítulo 5, para nós entrarmos, né, naquilo que eu quero falar em poucos minutos, que diz assim: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. No versículo 23 continua dizendo: mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E hoje, pensando, né, sobre esse assunto, sobre paz, que eu quero compartilhar com os irmãos, eu quero usar um personagem bíblico que nos deixou um exemplo de alguém que andava com Jesus, mas no menor sinal de preocupação, no menor sinal de desconforto, ele reagia. No menor sinal de ameaça, ele reagia. Pedro, por exemplo, nós vamos ver que em João, no capítulo de número 18 e no versículo de número 10, nós vamos encontrar Pedro, queridos. Quando os soldados vieram para prender Jesus, Pedro lança a mão da espada, corta a orelha do soldado, porque ele foi ameaçado. Ele viu ali que estava acontecendo uma ameaça contra eles, e a intenção dele de se defender ali foi se armando, né, com aquela espada e agindo com a força do seu braço. Só que Jesus foi lá, pegou a orelha do soldado, colocou de volta no lugar, porque Jesus, ele não aprovava, né, a violência. Mas Pedro, ele tinha essa autodefesa dele, porque mesmo andando com Jesus, mas ele ainda não havia sido transformado, ele ainda não tinha dentro de si a personalidade de Jesus. E quando nós seguimos na Bíblia, nós chegamos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, no versículo 6, nós vamos encontrar um Pedro, queridos, que a Bíblia diz que ele tinha sido lançado na prisão, mesmo sabendo que ele poderia ser morto no dia seguinte. Olha aqui que diz no versículo 6 do capítulo 12. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre dois soldados, preso por duas algemas, e as mantinhas na porta e os sentinelas na porta guardavam a prisão. Olha a diferença deste homem que
em um menor sinal de ameaça, ele saca da espada, corta a orelha daquele soldado, e lá na frente, após Pedro ser cheio do Espírito Santo, e nós conhecemos, né, a história deste homem, que após a descida do Espírito Santo, após ele ser cheio, na sua primeira mensagem, né, 3.000 almas se rendem ao Senhor. Ele continua fazendo uma grande obra, ele continua deixando o Espírito Santo usar a vida dele. E aqui a gente vê uma demonstração de paz. Pensa comigo, alguém que está na prisão, sabendo que pode ser morto no dia seguinte, preso por algemas, soldados do lado dele guardando ele, você dormiria no lugar de Pedro? Eu acredito que nem eu dormiria. Mas a palavra do Senhor diz que Pedro estava dormindo tranquilamente até que o anjo do Senhor veio até ele e o acordou, porque tinha uma igreja orando por ele. Então eu quero falar apenas desse exemplo de paz. Como era antes e após o Espírito Santo tomar conta da vida de Pedro. Antes temperamental, agora tranquilo. Antes não levava desaforo, agora mesmo diante de uma situação que poderia ser catastrófica, Pedro estava dormindo. E uma das características, queridos, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é paz. Porque muitas vezes nós, se não tivermos paz, nós tomamos decisões precipitadas, errôneas, nós falamos antes da hora, nós agimos antes da hora, nós fazemos as coisas que não deveríamos fazer, muitas vezes por falta de paz. E a paz é um fruto do Espírito. Então entenda que eu, você, nós que professamos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, nós precisamos ter paz, mesmo que seja no meio da guerra. Jesus, ele disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o próprio Jesus, ele declara que nós temos que ter paz. Aí você possa refletir: você é uma pessoa que tem paz? Quando você é confrontado, você tem paz? Quando alguém fala mal de você, calunia você, você tem paz no seu coração? Quando alguém confronta você, quando alguém desafia você, você é uma pessoa que tem paz, ou você reage como reagia Pedro antes de ser cheio do Espírito? Qual tipo de reação você tem quando você se sente confrontado? Porque quando tudo está bem, é fácil. Nós somos pessoas excelentes. Mas quando nós nos vemos em um estado de ameaça, poucas vezes nós conseguimos exercitar a paz. Poucas vezes, poucos de nós que declaramos crentes, conseguimos ter paz no meio da guerra. Então fica aqui o meu conselho para você. Se você é uma pessoa que ainda não tem paz, quando você se sente confrontado, eu estou repetindo para isso ficar gravado no seu coração. Se você não consegue manter a paz no meio da guerra, no meio da adversidade, se você ainda não consegue manter paz, quando você não sabe o que fazer, eu convido você a buscar mais o Espírito Santo. Eu convido você a buscar mais a presença de Deus. Ore ao Senhor. Peça para que Ele estabeleça no seu coração essa paz. Que você aprenda a ter paz nos momentos difíceis. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo de grande luta, uma guerra que nós estamos vivendo que nunca vivenciamos antes. A nossa geração nunca viveu esse tempo que nós estamos vivendo, essa guerra que nós estamos vivendo. Já tiveram outras diferentes, mas essa que o mundo está passando, queridos, é preciso ter paz. Tem gente que está em desespero por não saber o que vai acontecer. Eu quero dizer a você, tenha paz. Está tudo no controle de Deus. Tem pessoas que estão ficando doentes, não por causa do vírus, mas por causa da falta de paz que há no coração. O medo, o desespero tem tomado conta de tanta gente. Mas eu quero dizer para você, em meio a essa guerra, tenha paz. Deus está no controle de tudo. Aí você pode dizer: pastor Floresvaldo, como que eu vou ter paz? Sendo que no nosso Brasil, mais de 350 mil pessoas já perderam a vida. Pessoas estão passando fome. Ei, tenha paz. Nós temos que ter paz, é fruto do Espírito. Se você não tem paz, você ainda não tem, o fruto do Espírito na sua vida.
Você ainda está, guerreando contra você mesmo. Mas quando nós aprendemos a ter domínio próprio, a ter paz no nosso coração, não depende da circunstância, depende da nossa fé em Deus. E eu convido você nessa tarde. Busque paz e viva tranquilo. Faça como Pedro. Durma em paz. Pedro, como eu já disse, ele poderia ser morto no dia seguinte, porque Herodes prendeu ele porque já havia matado Tiago e viu que isso era agradável aos judeus, mandou prender também a Pedro. E qual que poderia ser a sentença de Pedro? Morte. Mas quem tem paz, querido, não tem medo da morte. Quem tem paz não tem medo do que pode acontecer amanhã. Vivo hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Tem gente que sofre antecipadamente. Eu sempre aconselho as pessoas: ah, pastor, mas e se isso acontecer? Mas tá, e se não acontecer? Sofreu à toa, entrou em desespero à toa, perdeu o sono à toa, perdeu a paz à toa, porque o amanhã pertence a Deus. E a última palavra vem de Deus. Paz seja convosco. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que a paz venha encher os nossos corações. Que a nossa confiança no Senhor, meu Deus, nos proporcione paz a cada dia, mesmo em meio às guerras, ó Deus. Mesmo em meio às adversidades, que nós tenhamos paz, Senhor. Esse é meu pedido, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e nos ajude a propagar o Evangelho de Jesus.